mas não estou me acertando. Todas as minhas aulas não estão sendo gravadas dessa semana porque tá dando erro nas gravações. Esse que eu tô testando hoje não deu certo com o 6º ano. Ele não gravou nenhum minuto. E agora eu vou tentar com vocês. O pior é que ontem eu fiz o teste, eu gravei todinho a tela do meu computador enquanto assistia The Voice. E agora, hoje, que eu queria mesmo o negócio funcionando, não deu. Bueno, mi gente, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer a correção dos exercícios, tá? A gente precisa terminar. Já são 10h25, nós temos até as 11h15 para fazer a correção dos exercícios. Eu vou dando as respostas para vocês, tá? Vai funcionar mais ou menos hoje como um gabarito. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, me parem que eu ajudo vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, para lembrá-los, eu não vou cobrar literatura jesuítica de vocês, tá? Não vou cobrar essa unidade. O que eu vou cobrar de vocês dessa parte? Vou cobrar de vocês, e isso é sério, já tô falando que eu vou cobrar em prova, é o posicionamento de vocês quanto aos escritos aqui no Brasil, quanto às obras escritas aqui no Brasil por portugueses, quando nós ainda éramos colônia, quando ainda éramos colonizados. Então eu vou querer saber de vocês se vocês acreditam que essas obras, elas devem ser vistas como obras brasileiras ou não. Elas devem ser vistas apenas como obras, como literatura informativa, que é o que traz aqui o nosso título dessa unidade. Literatura jesuítica e informativa, tá? Eu, durante a minha graduação de língua portuguesa, eu adotei o posicionamento de que eu não vejo essas obras como brasileiras, porque não foram escritos por brasileiros e porque o território não era nosso, era escrito por colonizadores, não era feito por pessoas que realmente moravam e tinham um certo apreço de identidade pela nossa pátria. Meu posicionamento enquanto aluna, né, naquela época. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento? Sim, mas vocês não necessariamente precisam ter o mesmo posicionamento. Eu tenho uma colega que ela acreditava que essas obras são brasileiras, porque foram escritas em território brasileiro, porque essas obras, elas falam do Brasil, elas falam como que começou a origem, né, da colonização, a origem do povo brasileiro. Então ela tinha vários argumentos para justificar isso, e eu vou querer isso de vocês na prova, tá bom? Vocês acham que é? Acham que não é? E por quê? Tá bom? O Enzo tava aí, entrou, mas já saiu. Depois do Samuel entrou o Enzo. Tá certo. Bueno. Vamos começar? Estão todos então com o livro de vocês, livro didático, volume 3, página 49? Se estão com o livro de atividades, também fiquem, porque nós também vamos corrigir o livro de atividades. Vamos corrigir todos os livros hoje, tá? Quer dizer, tenho essa pretensão. Joana. A Joana tá sempre fazendo outras coisas, né, no horário de aula. Laura, tu me entendestes que tu precisa passar um e-mail, alguma coisa do tipo assim pra escola, Laura, pra comunicar que tu tá sem câmera? Senão tu não ganha presença, minha querida.
professora, desculpa, te ligaram aqui do Itaú querendo falar com meu pai, aí eu tive que atender. Tá bom, Jojo. Vamos lá então para correção. Eu tenho aqui marcado como exercício 2, tá? Então eu vou dar sequência para o exercício 2. Isso mesmo, Laura, pede para tua mãezinha falar com a Cláudia, tá? Preciso retomar o exercício 1, letra A, para vocês, letra B? Preciso retomar ou não? Só me faça algum gesto aí, sim ou não. Não precisa? Precisa? A Jojo precisa? Tá. Jojo, número 1, letra A, fica assim. O texto de Gândavo divide os indígenas em duas categorias. Quais são elas? Então, os indígenas são divididos em violentos, são classificados como violentos, como todo estrangeiro, e tem os que são aliados aos portugueses. Então, são divididos entre os indígenas que são aliados aos portugueses e os que não são e são violentos. Tá? Posso passar para outra, Jojo? B. Segundo Gândavo, por que os portugueses conseguem, apesar de se encontrar em menor número, dominar as tribos agressivas? Porque os índios não se unem para confrontar os portugueses? Porque eles não se unem para confrontar os portugueses, o que torna eles fracos. Professora, tu travou. Tu tinha travado aqui pra mim, pelo menos. Tá, travei pra todo mundo a letra B? Então, letra B. Os indígenas não se unem. Os indígenas não se unem para confrontar os portugueses e são fracos por isso. Tá bom? Número 2, a resposta correta é a letra C de casa. C de casa. A minha internet não tá boa, não tô vendo um monte de vocês. Ah, agora tá voltando. Só faltou a Rebeca. A Mari tá pela positivo on, a Laura não tem câmera, só faltou a Rebeca. 3. Exercício 3. A letra correta é a C de casa também. Agora eu tô te vendo, Rebeca. Então, 2, C. 3, C. 4. Letra E de elefante. 5, letra C de casa. 6, A de anel. E acabamos o livro didático. Vamos para o livro de atividades. Leia o fragmento a seguir, atentando para o contexto que gerou o formato e o conteúdo do texto. Como os selvagens de Pernambuco se rebelaram e quiseram destruir o estabelecimento de portugueses. Por culpa dos portugueses, eclodiu um tumulto de selvagens numa região, a dos Caetés, que até então tinha sido tranquila, e o capitão do país nos implorou pela graça de Deus que acorrêssemos em ajuda à localidade de Igaraçu,
a 5 milhas de Olinda, e os selvagens estavam prestes a tomar. Os habitantes de Olinda, frente à qual estávamos ancorados, não poderiam socorrer a outra localidade, pois temiam eles mesmos sofrer um ataque dos selvagens. O número de defensores deveria estar em torno de 90 cristãos aptos para a luta. A eles vinham somar-se 30 negros e escravos brasileiros, isto é, selvagens que pertenciam aos colonos. Os selvagens que nos sitiavam foram estimados em 8.000. Nossa única proteção na localidade sitiada consistia numa cerca de varapaus. Texto pesado, né, gente? O que vocês acham desse texto? Hein? O que vocês acham desse texto? Com essa visão de português colono? Não achou nada? A visão que eles têm das outras pessoas que não são como eles, que não têm sangue europeu, é completamente distorcida e violenta, né? Sejanes acha interessante. Acho que ele tá escrevendo. Tá sem áudio, Sejanes? Eu acho que está escrevendo alguma coisa, vou dar sequência e depois eu leio. Os textos desse período eram registro de viajantes, como o alemão Hans Staden, deve ser, que aqui se aventuraram e passaram a registrar suas experiências em forma de letra B, relato de viagem, nos quais descreviam com veracidade a novas terras, os habitantes nativos e seu modo de vida. Eu só arriscaria a parte aqui da veracidade, né, gente? Porque não é algo realmente verdadeiro, é algo sobre a visão de alguém. E toda vez que a gente fala da visão de alguém, essa visão ela tem uma certa opinião e uma certa parcialidade, ela não é imparcial. Então eu arriscaria aqui essa parte do veracidade, porque isso aqui não ocorre, né? Sejane disse, mostra o aspecto que sempre tem em qualquer conflito de o meu inimigo não é humano, logo não devo ter piedade. Verdade, Sejane. Isso aí mesmo. É muita ignorância, né? Ontem eu tava no Instagram e aí me impressiona essa capacidade de simplesmente se considerar a humanidade alheia. Como se a sua visão, né, o seu modo de vida, ele fosse único, né? Ontem eu tava no Instagram e aí tem uma página que eu sigo que é budismo experimental, eu acho que é. Alguma coisa assim. Porque um tempo atrás eu praticava budismo, né? Agora eu não pratico mais por causa da pandemia, eu não vou mais nos encontros. Então, eu fui ver o vídeo, né? E aí tinha um mestre lá, budista, o cara chamava ele de sensei. Eu nunca vi no budismo uma pessoa ser chamada de sensei. Primeira vez que eu tinha visto isso na vida, né? A gente tem os professores, que são os lamas, que é aquele que passam sabedoria, e aí tem outras categorias de divindades dentro do budismo. Agora, sensei eu nunca tinha visto na vida, tá? E aí ele começou a dizer assim, que no budismo não existia essa história de reencarnação, que isso é para os espíritas, que o budismo não vê determinada coisa assim, que essa história, mais ou menos assim, gente, nesse teor, que isso assim de dizer que existe espírito, existe alma, isso aí não existe para o budismo, que isso é para o mundo espírita. Eu achei de uma ignorância tamanha uma pessoa dizer que para o budismo não existe, porque na verdade o que eles encarnam não,
o que eles encaram como voltar à vida, ela é um pouco diferente do modo que o espírita vê o voltar à vida. O espírita chama de reencarnação. Eles chamam de vir novamente a esse plano, que eles chamam de samsara, e as pessoas elas vêm com os vícios da vida passada, que é o karma, que para o espiritismo as pessoas elas reencarnam, né? E elas vêm fazer o quê? Um resgate de outras vidas. Então, eu estou nessa vida, pro espiritismo, eu estou nessa vida para ter resgate com a minha mãe. Na vida passada, eu fui uma pessoa ruim para minha mãe. Então, eu preciso resgatar isso, eu preciso ser uma pessoa melhor para ela nessa vida. E pro budismo também existe isso, né? A pessoa, ela retorna à vida e ela faz, mas eles não usam resgate. Ela vem com os karmas dela e elas precisam desatar esses karmas, como se fossem nós. É exatamente a mesma coisa. Só que aquela pessoa ali, aquele sensei, ele estava dando só a visão dele, a visão dele sobre as coisas. Mas é a mesma coisa, é o mesmo foco, né? É que nem dizer que Deus, para a igreja evangélica é uma coisa, para a igreja católica é outra, para o espiritismo é outra. Não, gente, é a mesma coisa, só que tem visões diferentes. Então, o respeito, né? Por que a gente diz que as religiões elas devem se respeitar, as pessoas elas devem se respeitar? Porque todos têm as mesmas questões dentro das suas religiões, só que cada uma vê de uma forma diferente. E é isso aqui que acontece. Vocês entrando em contato com essa literatura jesuítica, isso acontece desde o tempo da colonização, quando as pessoas impunham as suas vontades sem considerar as vontades e a cultura do outro, né? É muito enraizado no ser humano essa questão da gente não se colocar no lado do outro, né? E respeitar o lado do outro. Eu acho isso muito interessante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque eu falo, se não falo nada, né? Mas eu acho até que eu tô sendo muito chata com vocês. Bom dia, Sara. Vamos ligar a câmera. Bernardo, eu não estou te vendo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Segue, professora, e para de falar, tá bom? Vamos seguir, então. No exercício 2, nós temos uma imagem de pessoas, né, aqui na volta de uma fogueira. E o que está sendo assado ali é carne humana, né? Porque temos braços, pernas, só não tem cabeça, né, gente? As costelas da pessoa estão ali também, então tá tudo ali, né? Prática de canibalismo, né? E aí eles dizem que os índios, né, estão comendo essas pessoas. Assim, a imagem retratada foi criada pelo alemão Hans Staden, que foi preso por índios tupinambás no século XVI, né? Então, aqui é uma representação de como essas pessoas agiam nesse determinado lugar. Embora essas pessoas que estão representadas aqui, elas não têm características de indígenas, né? A pele, ela não é amarronzada, o cabelo não é liso, eles não têm cocares, mal tem umas peninhas assim na cintura, né? Mas a gente percebe que eles são índios pelo simples fato deles estarem nus. Eles estão sem roupas, então a gente consegue identificar que são índios por essa característica, por eles estarem nus, tá? Uma imagem bem forte e para impactar, para dizer que eles são realmente selvagens. Olha que ato de selvageria maior do que esse, de comer a sua própria espécie, né? Embora na biologia, né, a gente saiba, não sei se vocês viram isso antes, né? Mas o melhor alimento para uma espécie seria a sua própria espécie. Sabiam disso? O melhor alimento para uma espécie seria a sua própria espécie. Por quê? Porque o DNA é o mesmo. O DNA do boizinho não é igual ao nosso DNA.
Então ele não vai ter tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então por isso que a gente come o boizinho, a plantinha, né? As frutas, os legumes, as verduras, porque todos esses vão compor uma coisa só no nosso corpo e no nosso organismo. Mas o mais certo seria atos de canibalismo, gente. O que vocês acham sobre isso? Nojento. A Juju tá apavorada. Gente, mas é uma questão biológica. Não tô dizendo pra vocês saírem daí pegando e comendo as pessoas, né? Não é isso que eu tô falando pra vocês. Cortar bracinho e comer pra fazer um churrasco de braços. Que nem no The Walking Dead, que existia lá um grupo de pessoas que cortavam um pedacinho dos outros pra comer. Não, gente, isso não, tá? No período, vamos lá na partezinha lá embaixo. No período em que essa imagem foi produzida, europeus chocaram-se com os hábitos dos nativos das Américas, como foi o caso do hábito da antropofagia ritualística. Na imagem de Hans Staden, é possível perceber que ele se autorretrata na gravura, com barba e com o indicador levantado em direção aos céus, ameaçando os nativos. Indique o que pode significar essa postura. Então, essa postura significa que ele está mencionando a Deus, né? Vocês estão fazendo isso, mas Deus está vendo. Então, essa postura faz uma menção a Deus, que Deus está vendo o que eles estão fazendo e que eles serão penalizados por conta disso, tá bom? Sobre o contexto no qual se inserem os textos produzidos durante o período da expansão marítima portuguesa. Julgue as afirmativas a seguir. Então, as afirmativas corretas são 3, 4 e 5. Então, é a letra C de casa novamente. 4. Qual foi a principal consequência do pioneirismo português na expansão marítima comercial? Então, a principal consequência foi o desenvolvimento tecnológico e técnico da navegação oceânica. Então, se desenvolveram muito os navios, né, os barcos, todos esses mecanismos para eles navegarem pelos oceanos. Professora, diga-me. Nessa questão, eu coloquei que a descoberta de novas terras e civilizações resultou em novas rotas de comércio para eles, o que trouxe mais poder econômico. Pode ser também, Rodrigo. Está dentro dos aspectos, pode ser. Cinco. Leia o trecho a seguir, retirado do romance Terra Papagalli, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, publicado em 1997. Tudo cá é novidade. É grande maravilha ver a força das ondas a bater no casco e a multidão de golfinhos e peixes. Os marinheiros riem-se de nós e não perdem ocasião de falar de monstros e tempestades. Outros contam de calmarias em que não sopra o vento, onde passa-se tão grande fome que os homens reviram os olhos e têm alucinações. Se queriam meter-nos medo, conseguiram. Os autores de Terra Papagalli usaram de humor para tratar de qual assunto? Em que medida esse assunto pode ter influenciado a expansão marítima comercial ou ter relação com o contexto dos descobrimentos?
Explique sua resposta com informações do período das mudanças que ocorreram durante o quinhentismo, ou seja, em 1500, tá? O assunto tratado é o desconhecido, né? Das terras que são desconhecidas, do mundo todo que era desconhecido. Então, o assunto tratado é o desconhecido, aquilo que não fazia parte da vida do europeu, que se auto-reconhecia como civilizado. Vocês querem copiar tudo isso que eu estou dizendo ou vocês vão escrever depois um texto de vocês? Eu dito? Querem que eu dite? Só façam um sinal se querem que eu dite. Sim? Dita, senhora. Tá. Então, o assunto tratado é o desconhecido, vírgula. Aquilo que não fazia parte da vida do europeu. Vírgula. Que se auto-reconhecia tudo junto e com o que se auto-reconhecia como civilizado, civilizado entre aspas. Ponto final. Tudo isso foi criando, um imaginário quase mitológico do chamado selvagem entre aspas. Então, tudo isso foi criando um imaginário quase mitológico do chamado selvagem. Tá bom? Acho que respondemos tudo. Tá certo, tá, gente? Alguém tem... Ah, gente, tem que colocar a questão do Deus, né? Neste período, o teocentrismo prevalecia. Neste período, o teocentrismo prevalecia. Tá? Exercício 6. Os principais homens da terra vieram fazer obediência ao capitão 1, Martim Afonso de Souza, e nos trouxeram muito mantimento e fizeram grandes festas e bailes, mostrando muito prazer por sermos aqui vindos. O capitão 1 lhes deu muitas dádivas. A gente dessa terra é toda alva. Os homens muito bem dispostos e as mulheres muito formosas, que não hão nenhuma inveja às da Rua Nova de Lisboa. A respeito do trecho, julgue as afirmativas a seguir. Então as corretas é a 2 e a 3. Letra A. Diálogo do padre Nogueira sobre a conversão do gentil. Interlocutores Gonçalo Alves e Mateus Nogueira. Por que me dá o tempo lugar para me alagar? Quero falar com meus irmãos o que meu espírito sente e tomarei
por interlocutores ao meu irmão Gonçalo Alves, a quem Deus deu graça e talento para ser trombeta de sua palavra, na capitania do Espírito Santo, e com meu irmão Mateus Nogueira, ferreiro de Jesus Cristo, o qual, posto que com palavras não prega, falo com obras e com marteladas. Entra logo o irmão Gonçalo Alves, tentando dos negros do Galo e de todos os outros, e meio desesperado de sua conversão, diga por demais a trabalhar como estes que são tão bestiais, que não lhes entra no coração coisa de Deus. Estão tão encarniçados em tratar e comer, que nenhuma outra bem-aventurança sabem desejar. Pregar a estes é pregar em deserto as pedras. Mateus Nogueira. Se tiverem um rei, poderão se converter ou se adorarão alguma coisa. Mas como não sabem que coisa é crer nem adorar, não podem entender a pregação do Evangelho, pois ela se funda em fazer crer e adorar a um só Deus, e a este só servir. E como esse gentil não adora coisa alguma, nem crê em nada, tudo que lhes dizeis se fica em nada. Gonçalo Alves. O que bem dizes, quão fora estes são de se converter em um dia 5, e no outro 3.000, por uma só pregação dos apóstolos, nem de se converter em reinos e cidades, como se faziam no tempo passado, por ser gente de juízo. Mateus Nogueira. Uma coisa tem estes pior de todas, que quando vem à minha tenda, com o anzol que lhes dê, os converterei a todos, e como outros tornarei a descrever por serem inconstantes, e não lhes entrar a verdadeira fé nos corações. Ouvi eu já o Evangelho a meus padres, onde Cristo dizia: não eides o santo aos cães, nem deiteis as pedras preciosas aos porcos. Se alguma geração há no mundo, por quem Cristo nosso Senhor isso diga, deve ser esta, porque vemos que são cães, em que se comerem e matarem, e são porcos por vícios, e na maneira de que se tratarem. E esta deve ser a razão, porque alguns padres de que o reino vieram, os vejo resfriados, porque vinham cuidando de converter a todo o Brasil em uma hora, e vê-se que não podem converter em um ano por sua rudeza e bestialidade. Gonçalo Alves. Ora, isso deve ser, porque não sei a quem ouvi, que quando vinham na nau, imaginavam-se um São João Batista, junto ao rio Jordão, a batizar quantos a eles viessem. Mateus Nogueira. Se fosse tainhas do Piraique, poderia ser. Gonçalo Alves. Não há homem em toda essa terra que conheça estes que diga outra coisa. Eu tive um negro que criei de pequeno, cuidei que era bom cristão e fugiu-me para os seus. Pois quando aquele não foi bom, não sei quem o seja. Não é este o que só me faz desconfiar destes seres capazes do batismo, porque não fui eu só o que criei este corvo, nem sei se é bem chamar-lhe corvo, pois vemos que os corvos, tomados nos ninhos, se criam, e amansam, e ensinam, e estes mais esquecidos da criação que os brutos animais, e mais ingratos que os filhos das víboras que comem suas mães. Nenhum respeito tem o amor e criação que nele se faz. Então aqui, mais uma vez, a visão do português, né, sobre pessoas de outras etnias. É curioso como ele pensa assim, né? Eu tomei aquela criança para mim, eu criei, eu alimentei, mas não é o povo dele. Não é com ele que ele se identifica, né?
Ele está sendo criado dentro da casa grande com esse português, mas ele está vendo o povo dele lá na senzala, lá nos engenhos, e isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa, porque ele está vendo o povo dele ser maltratado, né? Então é curioso as pessoas pensarem dessa forma. 7. A opinião expressa nesse fragmento não pode entender a pregação do Evangelho, pois ela se funda em fazer crer. É explicada em outra passagem no texto de Manuel de Nóbrega. Selecione esse trecho explicando-o. Então, o trecho é, abre aspas, como esse gentil não adora coisa nenhuma. Acertaram ou botaram outro? Como esse gentil não adora coisa nenhuma, vírgula, nem crê em nada, vírgula. Tudo o que lhe dizes se fica em nada. Tudo o que lhes dizes, tudo o que lhes dizes se fica em nada. Professora, pode ser que eu deixe? Qual trecho a senhora pegou? Não consegui entender muito bem. Não entendi, Samuel. Qual trecho a senhora pegou? Eu não consegui entender muito bem. Tá, é como esse gentil não adora coisa alguma. Ok, obrigado. De nada. E vai até o nada, tá, Samuel? É como esse gentil não adora coisa alguma, nem crê em nada. Tudo que lhes dizeis se fica em nada. Também, obrigado. De nada. Esse é o parágrafo. É o parágrafo não, é o trecho. 8. Como se percebe nos trechos, em uma de suas falas, Nogueira diz que se alguma geração há no mundo, por quem Cristo nosso Senhor, isso diga deve ser esta. O que disse Cristo, conforme afirma Nogueira no diálogo? Não deis o santo aos cães, nem deiteis as pedras preciosas aos porcos. É isso que o Cristo diz segundo o Nogueira. Tá bom? 9. Manuel de Nóbrega, para demonstrar sua revolta, usa nomes de animais como termos de comparação com as pessoas da terra, os chamados gentios. Qual é a relação estabelecida entre cães e porcos no diálogo? Então, cães porque comem uns aos outros, são comparados aos cães porque os cães comem uns aos outros, né? Atos de canibalismo. E são chamados de porcos pelos vícios e pela maneira como convivem. Samara, tá conseguindo acompanhar? Tu quer que eu pare, que eu fale mais devagar? Tá bom? Tá. É que tu tava com a cabeça baixa assim, oh meu Deus, a guria tá correndo porque eu tô correndo. Tá. Exercício 10. A resposta correta é a letra C de casa. Vocês estão acompanhando, gente? Tem alguém perdido aí no barquinho ou não? Tá tudo certo? Sarinha? Tá bom, querida.
Gente, já são 11h04, eu não vou mais ler os textos que não vai dar tempo, tá? Eu gosto de ler porque com a leitura de uma outra pessoa às vezes a gente entende o conteúdo, né? Mas não vou ler mais, senão não vai dar tempo. Letra A. O poema estabelece relação de intertextualidade com que outro texto da chamada literatura informativa. Então, intertextualidade é eu, por exemplo, vou escrever um texto meu e eu vou falar do Machado de Assis. Isso é um intertexto. Então, o outro texto mencionado é a carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? B. Quem é o eu lírico do poema e a quem ele está se dirigindo? O eu lírico é o Pero Vaz. O eu lírico é o Pero Vaz e ele está falando com o seu rei, Dom Manuel. Eu sempre acho que é o Dom João I, eu sempre faço confusão, mas é o Dom Manuel. Tá bom? C. Transcreva a seguir versos que expliquem os interesses econômicos que os portugueses tinham pela nova terra. Primeiro verso, abre aspas. Reforçai, vírgula, Senhor, vírgula, a arca, vírgula. Reforçai, vírgula, Senhor, vírgula, a arca, vírgula. Nova linha. Tá certo, Enzo. Só pede depois pro teu pai ou pra tua mãe mandar mensagem pra escola, tá bom, Enzo? Mas eu sei, tem vários lugares aqui de Rio Grande que tá faltando luz. Eu sei disso. Tá? Depois, cruzados não faltarão. Embaixo, novo verso, cruzados não faltarão. Fecha aspas. Enzo, a gente está no livro de atividades, página 16, exercício 12. Exercício 12 é a letra A. Vocês estão me escutando? Sim. Tá, é porque teve um momento que saiu um monte de gente, mas é que não saíram, é porque minha internet está oscilando. Mas vocês estão me escutando direitinho. Tá. 12, letra A. 13, letra A. 14. A presença de ironia e a identificação das personagens se remetem a que características? Presentes também na literatura medieval. Então temos a presença da moral religiosa católica. Então vocês vão colocar presença da moral religiosa católica. Vírgula. Influência tomada da literatura produzida. Estamos escutando direitinho? É que eu só fiquei com o Rodrigo aqui com a câmera aberta. Vocês todos os outros pra mim saíram, mas vocês estão todos, eu sei que estão. É a minha internet que tá oscilando. Então, influência tomada da literatura produzida no período medieval. Vírgula. Por exemplo, Gil Vicente. Vírgula.
estava preocupada com a caracterização dos extremos. Estava preocupada com a caracterização dos extremos. 2 pontos. Quem são os extremos, gente? O bem e o mal. Vírgula. A santidade e o pecado. Vírgula. O anjo e o diabo. Tá bom, gente? Terminamos a correção dos exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem, tá? Me falem. A gente ainda tem 4 minutos. Se vocês tiverem uma dúvida pós-aula, pode falar. Fala, Rodrigo. Eu percebi que na 15, na 11, letra B, eu botei que o lírico era o próprio autor, achando que o autor era o Pero Vaz. Mas na verdade é o Murilo Mendes. Ah, é. Murilo Mendes, isso mesmo. Poesia completa. Foi só uma falta de atenção, Rodrigo. Sim. Mas tá tranquilo. Alguém teria mais alguma colocação para falar? Não? Então, gente, eu vou fazendo a chamada de acordo com a ordem de chegada e vocês vão saindo, tá? Porque daí eu vejo se eu deixei de chamar alguém, de anotar o nome de alguém. Gabriela, bom final de semana, Gabriela. Mari, minha flor, bom final de semana. Muito obrigada, igualmente. Muito obrigada pela De nada, minha querida, disponho. Rodrigo, um bom final de semana, querido. Tchau, senhora, igualmente. Tchau. Kalel, Cauã, um bom final de semana. Tchau, professora, igualmente. Tchau, obrigada, querido. Tchau, professora, igualmente. Tchau, Kalel, obrigada. Sejanes, um bom final de semana. Hoje funcionou o celular. Você vai escrever. Obrigada, querido. Tchau. Vitória. Cadê a Vi? Ali no cantinho. Vi, bom final de semana, amada. gente também, senhora. Obrigada, amore. Samara, minha florzinha, bom final de semana. Tchau. Bernardo, meu queridinho, bom final de semana. Igualmente, senhora. Obrigada. Lu, bom final de semana, Lu. Tchau, senhora, pra você também. Obrigada. Rebeca, bom final de semana. Igualmente, senhora. Tchau. Tchau, querida. Jojo, bom final de semana. Senti a tua falta ontem na nossa aula. Obrigada, senhora. Pra senhora também, gente. De nada, beijo. Laura, minha querida, bom final de semana, amada. Também senti tua A minha mãe falta já ontem. avisou. A Cláudia tá. Tua mãe já falou com a Cláudia? Já. Ela disse que Perfeito. ia avisar a professora ainda. Não sei se ela tinha tipo, alguma coisa. É que eu ainda não entrei no grupo, né? Tava na aula, mas já deve estar ali, tá? Mas tá tranquilo, minha querida. Bom final de semana, te cuida.
Tchau, bom final de semana. Tchau. Matias, bom final de semana. Obrigado, professora. Pra ti também. Tchau. Obrigada, tchau. Natan, bom final de semana. Obrigado, professor, igualmente. Obrigada, tchau, tchau. Nicolas, um bom final de semana. Igualmente, professora. Fica com Deus. Obrigada, tu também, querido. Samuel, bom final de semana. Opa. Obrigado, professor. Bom final de semana também. Obrigada, querido. Sarinha, minha querida, bom final de semana. Obrigado, professor, pra você também. Obrigada. E Enzo, bom final de semana, querido. Tchau, Zora. Obrigado. Tchau.